Salmo de número 6. Lembrando, deixe a sua Bíblia aí aberta, para que nós possamos voltar aí para consultar o texto, conforme avançamos na exposição da palavra. Um Salmo de Davi, o subtítulo aí em algumas Bíblias, em algumas versões, está aí misericórdia e perdão. Misericórdia e perdão. Vamos lá então, Salmo 6, verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Você se lembra que a única coisa que vai trazer esta santa indignação, esta ira de Deus, é justamente o pecado do homem. Deus se ira por conta do pecado do ser humano. E Davi está dizendo isso: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, obviamente, ele tem ciência de seus pecados, Davi tem ciência do conhecimento dos seus pecados, sabe que justamente muitas de suas angústias, aflições, perseguições, ele sofre por conta de seus pecados. E o cenário é exatamente este. Mais uma vez, Davi tem conhecimento dos seus pecados, das suas transgressões, e ele recorre ao Senhor, ele clama ao Senhor por livramento, por misericórdia, para que a ira de Deus não fosse descarregada sobre ele e que Deus também pudesse trazer livramento à sua vida e à sua alma. Verso 2, e ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Ou seja, até quando, Senhor, que a tua mão pesará sobre a minha vida? Até quando, Senhor? Tem misericórdia de mim. É o que ele vai falar agora no verso 4. Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Davi nos remete aqui que a sua angústia e a sua aflição é gigantesca. O seu sofrimento, a sua dor é gigantesca. E é claro, algumas pessoas, ao lerem esse verso 5, na sepultura, quem dará louvor? A ênfase aqui é justamente no leito de morte, o que Davi está dizendo: olha, minha aflição é tão grande, a minha dor é tão grande que estou quase a ponto de morrer. Ora, se eu morrer, como eu irei glorificar ao Senhor e bendizer ao Senhor publicamente? Porque haja visto, algumas pessoas vão dizer, não, porque os cristãos depois que morrem, eles não vão adorar ao Senhor, não vão glorificar ao Senhor. Ora, não é isso que a Bíblia diz acerca de nós. Que aqueles que nasceram de novo, que o Espírito de Deus habita dentro deles, é claro que eles vão passar a eternidade conhecendo a Deus, bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Então o que Davi quer dizer aqui é que publicamente, diante dos seres humanos, ele não iria glorificá-lo. Verso 6, pois estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Tamanha a aflição, e a angústia dele. Ele está dizendo que no seu quarto, o que mais havia eram lágrimas. Lágrimas diante de um Deus todo-poderoso. Verso 7, meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Agora, do verso 6 ao verso 8, a chave vai mudar. O cenário vai mudar. As aflições, as angústias, Davi diz que esse clamor que ele levantou a Deus, ele teve uma resposta. Deus respondeu ao seu clamor. E ele diz: apartai-vos de mim, todo vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Agora no verso 9 também, o Senhor já ouviu a minha súplica. Mais uma vez, ainda no verso 9, ele reafirma: o Senhor acolheu a minha oração. Apenas em 3 versos nós temos aqui Davi reafirmando a sua esperança, a sua confiança neste Deus Todo-Poderoso, que quando ele clama ao Senhor, o Senhor responde às suas orações. Da mesma maneira, é isso que a Escritura garante a mim e a você. Todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios para buscarmos ao Senhor, para clamarmos ao Senhor, sim, as nossas orações nunca ficam sem respostas. Deus sempre responde às nossas orações. Pode ser que Deus não responda às suas orações na hora que você quer, do jeito que você quer, mas uma coisa é certa: Ele vai responder ao meu
e ao seu clamor. E no verso 10 ele diz, né? Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Até aí. Os salmos, eles são muito mais do que poesias de homens que queriam expressar a sua alegria ou suas angústias diante de Deus. Os salmos são, acima de tudo, uma descrição de quem Deus é. Porque Davi está inspirado por Deus, assim como outros salmistas, inspirado por Deus. Então a ênfase não é apenas em apresentar diante de Deus as suas angústias, súplicas, as suas alegrias, mas é descrever quem Deus é. Eu não vi Deus, eu não conheço Deus, eu não vi Deus pessoalmente. Deus não se revelou a mim. Então eu não conheço o Senhor. E o único meio de nós conhecermos a Deus é por meio de seus profetas e por meio de seus apóstolos. Eu sei que é comum hoje muitos pastores, líderes religiosos e muitos cristãos dizerem: Deus falou comigo, Deus se revelou a mim. Não, Deus se revelou aos apóstolos e profetas, aos seus servos de Deus. Deus já se revelou por meio de sua palavra, aonde esses homens inspirados por Deus, cheios do Espírito de Deus, escreveram as Escrituras. E nós só podemos conhecer a Deus, o único meio de conhecer ao Senhor é conhecê-lo por meio de tua santa e poderosa palavra. Portanto, a única concepção de Deus que eu posso ter e que você também pode ter é transmitida por esses servos de Deus. É transmitido pelos profetas e apóstolos. Aqui, neste salmo, nós temos Davi mostrando quem Deus é. E Davi está dizendo, se você percebeu aqui a tônica do texto, que Deus está irado contra o mal, inclusive o mal praticado pelos seus próprios filhos. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele está ali prostrado diante de Deus, clamando a Deus por misericórdia, porque ele conhece o Senhor. E ele sabe que porque Deus é bom, ele não pode deixar a maldade impune. Diferentemente de muitos servos de Deus hoje, pelo menos se intitulam cristãos, que eles acham que eles podem fazer o que lhes dá na telha, que eles podem viver uma vida perversa em seus pecados, e porque eles vão ao culto uma vez ou outra, Deus não irá puni-los de seus pecados. Essas pessoas não conhecem a Deus. E se você estiver aqui nesta noite e você tem o costume de viver uma vida longe do Senhor, em seus pecados, nadando de braçada em seus pecados, e acha que Deus não irá puni-lo, que Deus não vai te encontrar, você se enquadra neste grupo de pessoas que não conhecem o Senhor, que não conhecem o Deus das Escrituras. Talvez você formou um Deus em sua cabeça que é um ídolo, porque não é o Jesus da palavra de Deus, não é o Jesus revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Então Davi está dizendo que Deus se ira contra tudo aquilo que é mal, inclusive o mal praticado por seus próprios filhos. Porque Davi, convenhamos, ele é o homem que tem o título de o homem segundo o coração de Deus. Então hoje, com esse cristianismo moderno, se assim podemos dizer, com esses cristãos moderninhos, nós temos um ídolo. Eles fabricaram um ídolo. Um ídolo é aquilo que não é o Deus verdadeiro. E muitos estão dentro de igrejas evangélicas e eles não se prostram diante de Maria, de Buda, de Alá ou de qualquer outro falso Deus. Eles não se prostram. Mas o Deus que eles dizem que servem, o Jesus que eles dizem que conhecem, é um ídolo. Eles fabricaram esse Jesus. Porque o Jesus deles não tem nada a ver com o Jesus das Escrituras, com o Deus revelado em sua palavra. Então um ídolo não é apenas de gesso, mas é aquela construção de uma ideia de Deus, feita à parte das Escrituras. É aquela pessoa que diz: o meu Deus é assim. Você pergunta: aonde está nas Escrituras que Deus é assim? Não, eu acho que Deus é assim. Formou um ídolo e dá-lhe o nome de Jesus. Por exemplo, quantos cristãos moderninhos que eles dizem: o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. O meu Jesus não condena ninguém para o inferno. É mesmo? Onde está nas Escrituras? Não, eu acho isso. Notou? Fabricaram um ídolo. Eles dizem Deus é bom, e quando eles dizem Deus é bom, é que Deus não pode punir o pecado. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. O meu Deus não manda ninguém para o inferno.
Você viu aonde? Em sua mente? Em alguma frase de para-choque de caminhão? Porque nas Escrituras não. Não nas Escrituras. Ou seja, sem gesso, ele criou um ídolo. Ele fabricou um Jesus. E muitos vão até chamá-lo mesmo de Jesus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem criou um Deus de acordo com os seus desejos e cobiças. Porque convenhamos, meu irmão, muitas vezes nós achamos que nós somos enganados, né, pelos falsos profetas. Em primeiro lugar, você é enganado pelo seu próprio coração. Quantos e quantos anos nós ficamos em comunidades que só se pregava heresias, muitas vezes, que estavam tão distantes do Senhor. E aí muitos têm o costume de dizer, eu fui enganado. Não. Em primeiro lugar, você não foi enganado por um líder religioso. Você foi enganado pelo seu próprio coração. É o que diz a Escritura. O nosso coração é traiçoeiro. Como diz a palavra do Senhor, ele é corrupto e desesperadamente enganoso. Então nós ficamos em uma comunidade, mesmo que haviam ali líderes, pilantras, safados, não foi em primeiro lugar por conta deles, mas por conta do nosso próprio coração. Porque nós almejávamos aquilo, nós queríamos aquilo que aqueles homens falavam. E é claro que posteriormente você pode ser enganado por eles, sem dúvida alguma. Mas o Jesus de muitos cristãos, ele é um ídolo. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus revelado na palavra de Deus. Para eles, Deus ser bom significa que Deus tem que tolerar os meus pecados. Que Deus não vai punir o pecado do homem. Meu irmão, pense bem, eu citei aqui a semana passada. Se você está passando a rua e você vê um senhor indefeso sendo espancado por outro homem, se dentro de você não se levantar uma ira, uma indignação, ao ver um homem indefeso sendo espancado, se você não ficar completamente irado e indignado com aquela situação, se você não sente nada, você é um animal. Só pode ser um animal. O normal é você ver alguém indefeso sendo espancado, é levantar dentro de si uma ira, uma indignação contra aquela maldade. O que eu quero dizer com isso? Se nós, que somos podres, pecadores, depravados, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça, ao vermos alguém indefeso sendo espancado, nós nos indignamos, porque algo de errado está acontecendo ali. Imagine Deus, que é santo, santo e santo, ao ver a maldade do homem, ao ver o quanto o homem se afunda em seus pecados. Você acha mesmo que Deus encruzará os braços? Que Deus irá fazer vista grossa? Que Ele não está enxergando os seus pecados? Algumas pessoas acham que o pecado, por estar na pele da ovelha, é mais limpo. Não, se você é servo de Deus e o Espírito de Deus habita em você, pecado é pecado. O pecado ele não se torna mais limpo porque está na pele de uma ovelha. Por isso nós temos que aprender a confessar os nossos pecados. O Deus da Bíblia é bom. Por isso ele precisa punir e abominar tudo aquilo que é mal. O Deus da Bíblia é bom, por isso ele odeia tudo aquilo que é mal. Justamente por conta da sua bondade. O Deus revelado por Davi, ele se ira contra tudo aquilo que é mal e pune o pecado do homem, inclusive o pecado dos seus próprios filhos. Ele pune de maneira extremamente justa, para que rebeldes, mas para rebeldes pode parecer algo extremamente duro. Deus pune o pecado dos homens de maneira extremamente justa, mas para rebeldes, esta punição pode parecer dura demais. Davi está clamando a Deus por um livramento de um castigo impingido por Deus. Deus colocou sobre ele. E Davi clama por livramento. Calvino, comentando isso, ele vai dizer: ao ser afligido pela mão de Deus, ele reconhece que provocara a ira divina com os seus pecados. Ou seja, Davi está clamando a Deus por misericórdia, por livramento, porque ele teve conhecimento, ele tinha ciência de que os seus pecados provocara a ira de Deus. Por isso ele está prostrado diante do Senhor. Aí eu te faço uma pergunta. Você tem este conhecimento? Que os seus pecados provocam a ira de Deus?
Que Deus não feche os olhos para o meu e o seu pecado, se este pecado não é confessado. Se nós insistimos em viver de maneira deliberada em nossos pecados, você acha que Deus fecha os olhos para você? Fingindo que não está vendo os seus pecados? Não. Não é isso que a Escritura diz acerca do nosso Deus. E o castigo aqui foi muito duro, que beirou possivelmente ali, próximo à morte. Quero falar apenas 2 princípios aqui. Primeiro, a santa ira de Deus é uma resposta justa à maldade humana. Davi, ele identifica aqui rapidamente que sua calamidade é o juízo de Deus sobre os seus pecados e por isso ele pede socorro. Davi não descreve a sua situação e o seu problema, mas ele nos dá uma margem aqui que era algo extremamente pesado, pois ele estava quase morrendo. Essa é a descrição, a linguagem que Davi usa. Mas veja a diferença de Davi para muitos hoje. Talvez possa ser inclusive para você. Davi, ao ver a mão de Deus pesando sobre si, o juízo de Deus sobre si, ele corre e clama por misericórdia, e ele sabe que ele está sofrendo justamente por conta dos seus pecados. O que nós vemos aqui é que Deus ele se ira com o pecado. Faceta esta desconhecida pelo seu povo, principalmente os cristãos em nossos dias. Muitos deles desconhecem esta face de Deus, da ira de Deus, de um Deus que se ira contra tudo aquilo que é mal, de um Deus que se ira contra o pecado. É claro que grande culpa disto é justamente por conta dos falsos mestres, dos falsos pastores, porque eles dizem Deus é bom, Deus não pode fazer isso, Deus não pode punir o seu próprio povo. E aí então, aquelas pessoas que estão em seus pecados, o que elas mais queriam ouvir era exatamente isso, que elas podem continuar em seus erros, que elas podem insistir em seus pecados, que estará tudo bem. Então grande parte é justamente por conta dos falsos mestres, que não pregam nada sobre a doutrina da ira de Deus, que como disse Martin Lloyd Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, sobrará bem pouca coisa para se pregar. É justamente o oposto do que esses falsos profetas dizem. Diante da maldade, diante do homem em seus pecados, eles dizem, Deus é bom, Deus não pode puni-lo. E é justamente o oposto. É justamente porque Deus é bom, Ele tem que punir a maldade humana. Ele tem que punir o pecado do homem. Ele tem que corrigir o homem. Ah, pastor, mas eu acho que não é bem assim. Será que as Escrituras nos mostram que o nosso Deus, Ele pune a maldade do homem? Há inúmeras demonstrações da ira de Deus punindo os homens por conta dos seus pecados. De Gênesis a Apocalipse, nós temos inúmeras descrições e demonstrações da ira de Deus sendo derramada sobre um povo que não queria a Deus, um povo que não se prostrou diante do Senhor. Olhemos para Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre, não sobrou nada, e a Escritura diz que não foi Satanás, que não foi o demônio, mas foi o próprio Deus quem executou o juízo sobre aquele povo. Olhamos para Noé com sua arca. Quantas pessoas foram salvas? Somente sua família. E os animais? O casal de animais? Aí eu pergunto para você, é que hoje nós precisamos do áudio e vídeo, né? Nós precisamos do visual para conseguir ligar as ideias. Quando você lê o relato por meio das Escrituras, de que daqui a pouco todo mundo está morrendo, nós não conseguimos ouvir gritos, nós não conseguimos ouvir as pessoas desesperadas, mas todos eles estavam morrendo, e era o juízo de Deus sobre aquele povo, porque longos e longos anos, ouvindo a advertência, e mesmo assim, não se submeteram ao Senhor. Então eu sei que muitas vezes você não consegue ouvir gritos, choro, desespero, mas era isso que havia naqueles dias, choro, angústia e desespero, porque havia cessado a oportunidade que Deus havia dado. Quantas vezes a Escritura vai narrar fome por conta do pecado dos homens, como foi nos dias de Acabe, fome por conta do pecado. Ora, bebês foram mortos por conta de pecado.
Sim, você não se lembra de Davi? Davi adulterou, um filho está prestes a nascer. Davi recorre a Deus. A criança está doente, Davi recorre ao Senhor pedindo livramento, pedindo uma restauração. E Deus diz: não, eu perdoo o seu pecado, mas eu vou punir, você sofrerá consequências. E a primeira consequência de Davi, de forma imediata, é a morte daquela criança. O juízo de Deus sobre os nossos pecados. Quantas e quantas vezes o povo de Israel se distanciou do Senhor? Nós nos lembramos lá de Israel e Babilônia. O juízo de Deus sendo executado por um homem chamado Nabucodonosor. Todos nós nos lembramos do que Deus havia advertido o seu povo, por meio de Isaías, por meio de Jeremias, inúmeras e inúmeras advertências chamando o povo ao arrependimento. E a advertência do Senhor era exatamente uma: se vocês não se arrependerem de seus pecados, vocês serão destruídos. Vocês virarão, a cidade de Israel vai virar morada de chacais, vai ser montões de ruína, ou seja, desgraça e caos por todos os lados. E aí, o que você acha que aconteceu? Eles ouviram os profetas da parte de Deus ou deram ouvido para os falsos profetas? Claro que eles deram ouvido para os falsos profetas. Eles não queriam ouvir a verdade. Aí quando nós vamos para Lamentações de Jeremias, nós temos o cenário de tudo aquilo que havia ocorrido, de tudo o que ocorreu, exatamente de acordo com a profecia, de acordo com a advertência que Deus havia dado por meio de seus profetas. Lamentações 2:12 vai dizer: essas crianças dizem, mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas, como se estivessem feridas, e morrem aos poucos nos braços da mãe. Você consegue imaginar esse cenário? Você que é pai, talvez seja mais fácil para você visualizar esse cenário. Você ter um filho em seus braços, desesperado, com fome, com sede, clamando. E diz o texto: e morrem aos poucos nos braços da mãe. E aí? Deus é mau? Quantas vezes Deus advertiu aquelas pessoas? Quantas e quantas vezes Deus convocou aquelas pessoas ao arrependimento? E mesmo assim, eles decidiram trilhar as suas vidas longe do Senhor, com um coração impenitente, duro. Meu irmão, isso aqui deveria servir de alerta para mim e para você. Porque inúmeras vezes você e eu somos advertidos pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. E mesmo assim, nós fingimos que a palavra não está falando conosco. Mesmo assim, nós tentamos dar de louco para com Deus. Como se aquela advertência, como se aquela exortação não fosse para nós. É para o nosso vizinho, menos para mim. É para o seu cônjuge, menos para você. Não, a palavra é para mim e para você. Para cada um de nós. Mas, para que não haja dúvida, Jeremias 13:22 vai dizer por que eles iriam sofrer, por que tanta desgraça. E eles teriam que saber, eles teriam que se lembrar, no dia das aflições, das angústias, da desgraça e miséria, eles precisariam se lembrar do porquê eles estavam sofrendo. E Jeremias 13:22 ele vai dizer: se disseres no coração, por que aconteceram estas coisas comigo? Ele vai explicar o porquê. Ele diz: por causa de teus muitos pecados. As tuas roupas foram levantadas e foste estuprada. Ou seja, caos, desgraça e miséria. E o texto diz que é por conta de teus muitos pecados. Vocês sofreriam o juízo de Deus. Quem crê que Deus não pune a maldade humana, de que maneira esta pessoa vai reagir diante de algo ruim? Se alguém acha que Deus não pune a maldade do homem, como ele reage diante de algo ruim que acontece com ele? Sabe como que ele reage? Com birrinha. Ele fica embirrado com Deus. Fica bravinho com Deus. Fica indignado com o Senhor. Agora, se ele tem um entendimento correto das Escrituras, e melhor, um entendimento correto de quem ele é. Por isso que a doutrina da depravação total é de suma importância. Se você tem dúvida da sua maldade, você terá dúvida também com relação à bondade de Deus. Se você não se enxerga o quão podre você é,
o quão miserável você é, que a queda te afetou por completo, da planta dos pés ao alto da cabeça, todo o seu ser foi influenciado e contaminado pelo pecado, você vai ter dificuldade de compreender a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Pois você sempre irá achar que Deus está te devendo algo. Quando você passa por um sofrimento, quando você enfrenta um luto, quando você enfrenta o desemprego, quando você enfrenta algumas crises em sua vida, sempre tentará se levantar. Por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com o vagabundo lá da esquina? Por que aconteceu comigo? Muitas vezes nos levantamos com esses questionamentos, é justamente porque nós não sabemos, ou não enxergamos a nossa podridão, a nossa miséria. Porque se você enxergar a sua podridão e a sua miséria, e o que a Bíblia diz que você merece é a morte e o inferno, não importa o que aconteça com você. Se você está sofrendo, você sabe. Primeira pergunta que deveria ser feita é: Senhor, há algum caminho mau em mim? Senhor, há pecado não confessado em minha vida? Mas hoje não há essa pergunta em meio aos cristãos. Os cristãos, quando começam a sofrer, a primeira coisa que eles fazem é se levantarem contra Deus. Indignados, nervosos. Eles não dobram os seus joelhos e clamam ao Senhor: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Eles não oram ao Senhor: Senhor, faz-me enxergar se há algum pecado não confessado. Se há algum pecado, ó Deus, que eu não confessei a Ti, abre os meus olhos, tem misericórdia de mim. Eles não fazem isso. Mas eles se acham no direito de se levantarem contra Deus. Então lembre-se, meu irmão, se você é um cristão e tem um entendimento correto, diante do sofrimento, diante das desgraças da vida, só há uma resposta: pecado humano. Tudo é por conta do pecado do homem. Sofremos por conta do pecado do homem. E aí então, se você tem um entendimento correto, no dia da dor, da angústia, da aflição, do sofrimento, você não vai procurar falta em Deus. Não. Mas você vai procurar a falta em você, o erro em você. Onde eu tenho errado? O que eu tenho falhado? O que eu preciso mudar? Então, o desconhecimento de seus próprios pecados e também o desconhecimento da ira de Deus impede as pessoas de um genuíno arrependimento. Se você não tem um conhecimento real da sua podridão e também não tem um conhecimento real de quem Deus é, de um Deus que se ira contra tudo aquilo que é mal, isso impede muita gente de ter um arrependimento genuíno. Davi, ele não censura a Deus. Pelo contrário, ele diz: Deus é justo, eu mereço isso. Mas ele diz: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Me perdoa, que a tua misericórdia me alcance. Esta é a oração de Davi. É isso que ele está dizendo aqui. Mas, meu irmão, quantas vezes eu e você temos dificuldade de nos humilharmos? Se nós nos atentássemos, por exemplo, a 2 Crônicas, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não há outro caminho, é humilhação. Mas nós temos muita dificuldade em nos humilharmos. No momento que é para nós dobrarmos os nossos joelhos, confessarmos os nossos pecados, na maioria das vezes nós tendemos pelo menos a nos tornar mais e mais arrogantes. Quando deveríamos dobrar e colocar a nossa cara no pó, tendemos a ser mais e mais arrogantes. Hoje ninguém pergunta: será se eu estou sofrendo, não é por conta dos meus pecados? Hoje ninguém mais pergunta isso. Hoje as pessoas não se atentam a isso. Será que eu não estou sofrendo justamente por conta dos meus pecados? Se você se lembra de Esdra e Neemias, líderes que voltaram ali para Israel, para a reconstrução, dentro de um certo período, porque a profecia era que após 70 anos eles voltariam. Veja o que Esdras 9:13 diz. Diante de todo aquele caos, diante de toda aquela desgraça, diante de toda aquela miséria, Esdras vai dizer: depois de tudo o que nos aconteceu, tudo aquilo, mulheres sendo abusadas, pessoas sendo mortas, muitos sendo escravizados,
caos e desgraça total. Ouça o que Esdras diz. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ele sabe que toda a desgraça e sofrimento por conta de seus pecados. Mas ele diz, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados. E ainda nos deixastes este remanescente. Você notou aqui a diferença dos servos de Deus? Aqueles que realmente têm o Espírito de Deus. Mesmo diante do caos, da miséria, da desgraça, ele abre os seus lábios e diz, tu nos tem castigado menos do que merecemos por conta dos nossos pecados. Ele estava dizendo, o Senhor é misericordioso. Davi está dizendo que a punição é muito dura. Veja o tamanho da desgraça que Davi está. Ele diz que ele está enfraquecido, que os seus ossos foram abalados, estão abalados, ou seja, toda a sua estrutura foi abalada. Ele diz que ele está numa tristeza profunda, porque o seu leito está se enchendo de lágrimas. Meu irmão, aqui, neste salmo, Deus não está tratando com um ímpio. Deus está tratando com um homem segundo o coração de Deus. Isso não te assusta? Essa dureza, esta punição, a ira de Deus está sendo revelada e manifesta, não sobre o ímpio, mas sobre um servo de Deus. Isso não te assusta? Você se lembra quando Deus fala com Moisés, para Moisés tocar a rocha? O que Moisés faz? Fica bravinho, ele não faz o que Deus ordenou, ele espanca, fica nervoso. Qual foi a resposta que Deus deu a ele? Moisés, ao invés de tocar, ele bate. Você vai ver, mas você não vai entrar em Canaã. Você vai ver, mas você não vai entrar. Quando nós olhamos, por exemplo, para Ezequias também, né? Segundo Crônicas 32, 25 diz, mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou. Ou seja, o coração dele se exaltou. É a consequência? Pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Um servo de Deus. Servo de Deus, Ezequias. Davi faz o censo. Muitas e muitas pessoas morreram. Davi está dizendo, olha, na morte não há louvor. O que ele está pedindo a Deus é, não me mate. Não me mate. Caso eu morra, não poderei enaltecer o teu nome em meio aos homens. Não me mate, Senhor. Ah, mas Deus não faz isso, né, pastor? Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos debaixo da graça. Não mesmo? Você se lembra de Ananias e Safira? Novo Testamento. Um casal que mentiu, ninguém havia pedido o dinheiro deles, e eles simplesmente mentiram, talvez para impressionar aqueles homens. Venderam suas propriedades por um valor X, vamos dizer ali que eles haviam vendido por 100 mil. Ninguém, a igreja não pediu o dinheiro deles. E eles, para talvez impressionar, disseram, vamos ficar com a metade, vamos chegar lá, vamos falar que nós vendemos 50 mil e estamos dando tudo para a igreja. E eles fizeram isso. Chegaram lá e falaram que tinham vendido por 50 mil e está aqui. Está tudo para a igreja. Eles mentiram. Mentiram. Você se lembra da história? Qual foi o resultado? Morte. Foram mortos. Mortos por mentirem. Isso aqui é apenas em relação aos seus servos. Quanto aos ímpios, a ira é sem misericórdia. Quanto aos ímpios, a ira é sem misericórdia. Apocalipse vai dizer isso, não é? Vai dizer que os ímpios tomarão o cálice da ira de Deus sem mistura. Ou seja, sem nenhuma gota de misericórdia. Não haverá misericórdia. Jeremias capítulo 10, verso 24, ele diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Para que não me reduzas a nada. Ao ler como Deus agiu com os seus grandes servos, só penso uma coisa, e só pode ser levado a uma coisa, temor a Deus.
se você vê a maneira que Deus lidou com os seus servos diante desses cenários, se isso não te leva a se prostrar diante de Deus, você deve ficar muito esperto. Você deve ficar muito atento. Porque isso aqui deveria gerar temor dentro de você. Assim como Provérbios vai dizer, não é? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Talvez não seja por isso que o apóstolo Paulo disse que pregava com temor e tremor, porque ele conhecia a Deus. Ele sabia quem Deus era. Por isso, posicionava-se com temor diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, se você ao ouvir isso, não encher o seu coração de temor, da maneira como você trata os seus pais, como você fala com os seus pais, fique esperto. Fique esperto. Porque aqui Deus estava falando com os seus servos, com os seus filhos. E Deus puniu esses homens. Puniu. No Antigo Testamento, um filho rebelde, ele era apedrejado. Ordem de Deus. De Deus. Muitos devem agradecer, né, que nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós não vivemos mais numa teocracia. Mas você acha mesmo que Deus mudou com relação a isso? Você acha mesmo que Deus não se importa como você trata os seus pais? Que você pode desonrá-los, falar mal deles, que não haverá nenhuma punição, nenhuma consequência em sua vida? Não, Deus não mudou. Deus continua se indignando contra tudo aquilo que é mal. Você não sente temor ao ouvir esses relatos, ao conhecer o Deus das Escrituras e lidar com as autoridades de qualquer maneira? Isso deveria gerar temor em você. Pois o apóstolo Paulo vai dizer que trarão sobre si mesmo condenação. Aqueles que não se submetem trarão sobre si mesmo condenação. A Escritura vai dizer que o adúltero, né, aquele que ama o adultério, ele está indo como um boi para o matador. Vai como um boi para o matador. A Escritura adverte, olha, aquele que ama o dinheiro, ele não pode amar o dinheiro. Por quê? Ele vai se corromper, ele vai abrir mão de seus valores por conta daquilo. Ou seja, ele peca e afoga um homem na ruína. Meu irmão, nós fomos criados em uma cultura totalmente desgraçada e anticristã. Esta é a nossa realidade. Nós fomos criados numa cultura desgraçada, totalmente desgraçada e anticristã. E, em primeiro lugar, por conta de um falso Jesus que é pregado na maior parte das igrejas evangélicas. Este é o primeiro ponto. Vivemos numa situação dessa justamente por conta de falsos profetas, falsos pastores. Segundo, sabe por quê? Porque pais que não representam Deus em seus lares. Esse é o segundo motivo do porquê vivemos numa sociedade completamente desgraçada e anticristã. Porque pais não representam Deus em seus lares. O que nós temos hoje, muito em nossos dias, são um bando de geração de pais frouxos, que não punem a maldade dos seus filhos, que não repreendem os seus filhos, que não disciplinam os seus filhos, e acham que estão fazendo a melhor coisa para eles. Meu irmão, Deus te ama, e Ele te disciplina. Não siga conselhos de psicólogos. Não siga a direção desses homens que a maioria dos filhos deles estão em clínicas de recuperação. Clínicas de recuperação. Fique com a Escritura, não fique com a cultura. Por isso que nós vivemos uma situação completamente de miséria e desgraça. Porque os pais não representam Deus em seus lares. Você pune o seu filho quando ele faz algo de errado. Isso é espiritual. Você deveria puni-lo, você deveria discipliná-lo, você deveria corrigi-lo. Ele precisa ter um freio, ele precisa ter um limite. E você deve impor esse limite. Você deve conduzir esse momento. Olha, porque é impossível. Imagine, como é que você vai criar um church? O pai, ele vê o filho fazendo birra. Aí ele diz, meu filho é assim mesmo. O filho está quase espancando o filho do outro. Mas meu filho é forte. Você deveria ficar indignado. Você deveria ficar indignado e tratar com ele. Discipliná-lo, puni-lo, adverti-lo. Muito do que nós vivemos hoje é justamente por conta disso. Porque muitos pais são frouxos e não representam Deus em seus lares. Lembre-se de Deus. Deus se ira e indigna contra tudo aquilo que é mal. Você não pode amar aquilo que Deus abomina.
Não, você não pode amar o que Deus abomina. Nessa cultura que crescemos, nós não aprendemos a odiar aquilo que é mal. Esse é o problema. Crescemos numa cultura que é onde tudo que é errado é enaltecido. Inversão de valor total. Seja em casa ou nos púlpitos do nosso país, o amor, a justiça e aquilo que é bom não nos foi ensinado. Amar aquilo que é bom, aquilo que é justo, não foi ensinado. Em muitos lares e em muitos púlpitos não são ensinados. E por isso somos tão tolerantes para com os nossos pecados. Para com os nossos pecados. Porque com os dos outros, se pudéssemos acabar e fulminar com eles, fulminaríamos. Com os nossos pecados somos tolerantes. Quando na verdade deveríamos ser extremamente críticos com os nossos pecados. Não com o pecado dos outros. Não com o pecado dos outros. A Escritura diz que nós precisamos usar de misericórdia. E é diferente de você achar que a pessoa pode fazer o que ela quer. Pode viver em seus pecados que ninguém irá questionar. Não. Mas a Bíblia diz que nós devemos usar de misericórdia. Mas por que somos tão tolerantes com os nossos pecados? Por conta disso. Que não fomos ensinados a amar a justiça e aquilo que é bom. Então seja crítico com o seu pecado e com a sua vida. Com os outros, use o parâmetro que a Bíblia diz. Seja misericordioso. E aí o meu segundo ponto, encerrando. Davi, ele clama por misericórdia. Até quando adiarás a misericórdia? Do verso 8 ao verso 10, ele diz que Deus está ao seu lado. Que Deus está ao seu lado. A promessa ao povo de Deus é se humilhar. Se você se humilhar, vai chegar um momento que Deus vai sarar, que Deus vai curar, que Deus vai transformar. Deus estenderá da sua graça e da sua misericórdia sobre você. Davi repetiu 3 vezes: o Senhor me escutou. No Salmo 51, o salmista vai dizer: Deus não despreza o coração arrependido. Arrependimento, meu irmão, diferente do que muitos pensam, porque muitos acham que a pessoa chorou, já é arrependimento. Não. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Isso é arrependimento. Porque você pode chorar, derramar muitas lágrimas e continuar fazendo as mesmas coisas. Arrependimento é quando você muda de direção. E essa mudança é pela fé. Pois você crê que o Senhor te dará forças para mudar. Que o Senhor vai te capacitar a andar em novidade de vida. Que o Senhor vai fortalecer os seus joelhos. Por quê? Porque Ele é o provedor. Ele é aquele que nos mantém de pé. É Ele que estende da sua graça e da sua misericórdia. Mas para isso é fé. Fé. Confiança total no Senhor. Por isso, lembre-se, Deus é fogo consumidor em relação àquilo que é mal. Aquilo que é mal. E é isso que eu e você também devemos sentir em relação a tudo o que é mal. Eu sei que dependendo da linha evangélica que você veio, do segmento, para muitos pecado é a mulher raspar o sovaco. E isso é pecado. A ira de Deus se levantará sobre ela. Pecado é você deixar de amar a Deus. Pecado é você deixar de amar o seu próximo. Jesus não resumiu a lei nisso? Amar a Deus sobre todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é pecado. Quando você é egoísta, quando você pensa em si mesmo, quando você pensa somente em coisas erradas o tempo todo, isso é pecado. Isso é pecado. E lembre-se, na maioria das vezes, nós somos enganados pelo nosso próprio coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso. Em primeiro lugar, nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Você acha que não? Você acha que todas as suas motivações são corretas? Porque você está falando? Você acha mesmo? Você acha que você não precisa orar? Você não precisa consultar ao Senhor? Que tudo que você fala é das melhores motivações? Fique atento, porque o nosso coração é um dos nossos maiores inimigos. Dos nossos maiores inimigos. Por isso, e assim como Davi, para a gente encerrar, o que você faz?
Davi, ele vê a sua real situação e ele se prostra diante de Deus clamando por misericórdia. Ele busca o Senhor pedindo misericórdia. Faça como Davi. Que nós possamos fazer como Davi. Ajoelharmos diante de Deus e clamarmos a Ele por misericórdia. Que Deus nos dê graça para que nós reconheçamos os nossos pecados e realmente clamemos a Ele por misericórdia. Tem misericórdia de nós. Escuta o nosso clamor. E assim como Ele disse a Davi, Ele escutou o clamor de Davi. Tenho certeza que se o nosso clamor for feito com fé e esperança nele, Ele responde também a mim e a você, estendendo da sua graça e misericórdia sobre cada um de nós. Amém?